Estamos iniciando a nossa live do Apocalipse, estamos falando sobre os personagens do Apocalipse e temos apresentado Satanás agora como um dos personagens do Apocalipse, e este é o nosso módulo de número 10. Nós temos dito que há uma segurança em Cristo Jesus quando tratamos de batalha espiritual. Nós demonstramos através de Zacarias, no capítulo de número 3, que Deus, antes de tratar conosco, retira Satanás da presença. Portanto, Deus nunca trata com seus filhos na presença de Satanás. Isto é preciso ser muito bem entendido. Uma outra questão que nós precisamos entender, além da segurança que há em Cristo Jesus, nós precisamos entender um aspecto importante que diz respeito à restrição que Satanás tem para operar contra um cristão. Nós temos que entender que nós somos o templo do Espírito Santo. E como templo do Espírito Santo, nós como somos o templo do Espírito Santo, Satanás, no contexto bíblico, ele não tem autonomia para atuar contra um cristão indevidamente, ou de maneira, por iniciativa própria. Nós vemos em Jó, seria importante você abrir junto comigo a sua Bíblia no livro de Jó, no capítulo de número 1, no versículo de número 6. Jó, capítulo 1, versículo 6, diz assim: Num dia em que os filhos de Deus, e nesse contexto, os filhos de Deus são os anjos, no dia em que os anjos se apresentaram diante de Deus, lendo Jó, capítulo 1, verso 6, no dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Com isto, nós aprendemos que Satanás tem acesso ao trono de Deus. Em Efésios, capítulo 6, versículo 12, fala do contexto da batalha espiritual. Efésios, se você encontrou, esteja curtindo esta live. Efésios, capítulo 6, o versículo de número 12. Porque a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue e a carne, e sim contra principados e potestades, contra dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Ou seja, no cenário de batalha espiritual, de guerra espiritual, há toda uma hierarquia. O topo dessa hierarquia está Satanás e depois vai descendo de acordo com as devidas especializações. Nós encontramos uma série de outras entidades malignas operando neste mundo. Quando dizemos o mundo jaz no maligno, nós entendemos que há toda uma rede de malignidade no mundo espiritual atuando contra o ser humano. Nós precisamos entender que Satanás não é nem onisciente, nem onipresente e nem onipotente. Ele não pode estar em todos os lugares. Então, para ele saber o que está acontecendo no reino das trevas, ele precisa do apoio de toda uma rede de comando maligno que reporta a ele em última instância. Em Apocalipse, capítulo 12, o versículo 10, a explanação que estamos fazendo do Apocalipse é um passeio na Bíblia. Convém que você esteja com sua Bíblia em mãos, porque quando termina a live, o que fica em tuas mãos são as Escrituras. Apocalipse, capítulo 12, o versículo 10. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo, sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos.
Nós vamos ver mais à frente que este evento em que Satanás é lançado para a terra acontece depois do arrebatamento. Com isto, nós estamos querendo dizer que assim como Satanás pôde estar na presença de Deus no tempo de Jó, ele continua se apresentando diante de Deus em todo o período da história da igreja, inclusive no dia de hoje. E aqui está dizendo o que ele faz naquele lugar. Ele está acusando os nossos irmãos de dia e de noite. Ele se apresenta como o acusador. E por que é importante nós entendermos esta dimensão da batalha? Alguém pode dizer assim, não, Satanás não pode estar diante do trono de Deus, ele não pode ver as coisas que estão acontecendo naquele lugar. Mas entenda, quando Satanás se apresentou diante de Deus pela vida de Jó, Deus delimitou o que Satanás poderia fazer contra Jó. Então, a principal razão e a principal vantagem de sabermos que Satanás tem que se apresentar diante de Deus é que ele não pode fazer nada contra um cristão que não esteja devidamente autorizado pelo Senhor, inclusive nas dimensões em que esse ataque ou revide pode estar acontecendo. Então, em Jó, capítulo 1, versículo 12, nós lemos: Disse o Senhor a Satanás, eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não estendas a mão. Ou seja, se você vier a sofrer um ataque do inimigo, a primeira coisa que você precisa saber é que ele tem limite naquilo que ele pode fazer. Ele não pode atacar alguém sem ter a permissão do Senhor contra aquele a quem ele vai atacar. Então isso para nós é um reforço da segurança que temos em Cristo Jesus. Vamos agora avançarmos em 3 movimentos da revelação: a batalha entre Satanás e a mulher, a batalha entre Satanás e o filho e a batalha entre Satanás e a igreja. Nós temos 3 dimensões desta batalha. Vamos primeiro examinarmos a batalha entre Satanás e a mulher. Para que você possa entender a palavra de Deus, é muito importante que você examine o texto bíblico junto comigo, para que, através da Bíblia, ela possa mudar a sua forma de raciocinar no mundo espiritual. Por quê? Porque os pensamentos de Deus não são os nossos, eles são mais elevados do que os nossos, e nós temos que elevar os nossos pensamentos para pensar os pensamentos de Deus. Em Gênesis, capítulo 3, o versículo 1, nós vamos ver a presença de Satanás. Diz assim: mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher. Quem é essa semente, essa serpente? Nós lemos lá em Apocalipse, no capítulo 12, o versículo 9, de que esta antiga serpente, olhando a partir do prisma do Apocalipse, é Satanás, é o diabo, é o grande dragão. Então, a identidade dele, a Bíblia está trazendo. Então, aqui está o primeiro embate da serpente contra o ser humano, ou o primeiro embate do diabo contra o ser humano. Agora, eu quero que você preste atenção, e seria importante que você abrisse a sua Bíblia em Gênesis, capítulo 3, o versículo de número 15. E eu quero que você leia com atenção o texto, porque há uma proteção para nós neste texto. Ele diz assim: porém inimizade entre ti e a mulher,
vamos analisar o contexto de Gênesis no capítulo 3. Nós sabemos que a mulher foi o primeiro embate com Satanás se deu com a mulher. Ela foi enganada e ela veio a comer do fruto proibido. Ela foi enganada e ela veio a comer do fruto proibido. Ok, então nós temos aqui o primeiro embate entre Satanás e a mulher. Acontece que a mulher comeu e caiu em pecado. Mas aqui está dito assim, Gênesis 3:15, porém inimizade entre ti e a mulher. Quem aqui já ouviu falar de homens que fizeram pacto com o diabo? Alguém aqui já ouviu dizer que existem homens e mulheres que já fizeram pacto com o diabo, que já entregaram a sua alma ao diabo? Alguém aqui já ouviu uma notícia como esta? Dou-lhe uma. Alguém já ouviu que existe pessoas que fazem pacto com as forças das trevas? Dou-lhe duas. Tem alguém aqui que já ouviu de pessoas que fazem pacto com as forças das trevas? Dou-lhe três. Ninguém respondeu, vou dizer. Existem pessoas que fazem pactos com entidades. Estas pessoas que fazem pactos com entidades, elas estão desejosas de receber da parte da entidade poder, vitória, resultados profissionais, enfim. Existe uma variada razões que levam uma pessoa a fazer pacto com entidades no mundo espiritual. A Bíblia diz que Deus coloca inimizade entre a serpente e a mulher. Ou seja, qualquer pacto feito entre o ser humano e uma entidade espiritual, em algum momento vai dar errado. Deus colocou inimizade entre o ser humano e as forças das trevas. Portanto, em algum momento, o pacto vai dar errado. Vamos ler em Gênesis capítulo 4, o versículo de número 7, quando Deus alerta Caim acerca do pecado e o mal que o pecado vai lhe causar. Ele diz, se procederes bem, não é certo que serás aceito. Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. E agora observa este detalhe. O seu desejo, quer dizer, o desejo do pecado se voltará contra você. O seu desejo será contra ti. Então, existe uma inimizade das forças das trevas com o ser humano em geral e existe uma inimizade das forças das trevas, aliás, do pecado contra o próprio ser humano. Então, por isso que quando o homem peca, em algum momento a coisa dá errada. No livro de Provérbios está escrito assim, há caminhos que parecem direito ao homem, o fim dele é um fim de morte. Então não tem chance de dar certo qualquer acerto que o ser humano faça com as forças das trevas. Em algum momento aquilo se volta contra ele. Agora vamos para Apocalipse capítulo 12, o versículo 1. Nós vamos encontrar aqui aquela mulher do Jardim do Éden. Aquela mulher do Jardim do Éden, nós estamos no ano antes de Cristo, lá pelo ano 5000, que é o 4000, que é o momento em que Adão está ali aparecendo na história humana. E agora vemos de novo a mulher no capítulo 12, no versículo 1. Viu-se um grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida de sol com a lua debaixo dos pés. Vamos entender esta sequência de posicionamento da mulher. Preste atenção como se dá esta sequência de posicionamento da mulher. Deixe-me
ajeitar aqui. Nós temos aqui, lá no Jardim do Éden, uma mulher que foi enganada. E agora, em Apocalipse capítulo 12, nós temos uma mulher. Esta mulher aqui, ela foi progressivamente aumentando a importância. Ou seja, é a mesma mulher em estágios diferentes. Esta mulher aqui deu origem a esta. Nós vimos, quando estudamos a mulher vestida de sol, que esta mulher aqui é Israel. Esta mulher é Israel. Esta mulher, ela está grávida. Esta mulher grávida é Maria. Ou seja, aqui está a mulher inicial, lá de Gênesis, enfrentando uma serpente. Então, o inimigo dessa mulher aqui é uma serpente. É uma serpente. Aqui é um dragão. Ou seja, assim como a mulher aumentou o seu poder, a serpente também aumentou o seu poder. Qual era o alimento da serpente lá no Jardim do Éden? Na maldição que o Senhor jogou na semente, ela diz: o pó da terra será o seu alimento. A Bíblia diz que o homem é pó e ao pó voltará. Ou seja, cada vez que a morte opera no mundo sem Deus, cada vez que há um elemento de morte no mundo sem Deus, há um aumento de poder de Satanás. Cada vez que há um elemento de morte no mundo sem Deus, há o poder, um aumento de poder de Satanás. Se vocês observarem, os acidentes que estão acontecendo hoje são acidentes em que a morte acontece pelo atacado. Muita gente morre ao mesmo tempo. Isto é um mecanismo de fortalecer entidades espirituais, porque o homem deveria morrer de morte natural. Então, lá em Apocalipse capítulo 12, nós vemos a mulher vestida de sol, que é a mulher do Éden, alcançando o seu nível pleno de maturidade, e a serpente se apresentando agora como o grande dragão. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande, vermelho. Então nós temos aqui o crescimento das forças das trevas ao longo da história. E se nós observarmos esta mulher vestida de sol, Jesus veio na plenitude do tempo. Então, como ele chega na plenitude do tempo, ele encontra esta mulher no seu nível máximo de desenvolvimento. Depois, essa mulher vai ressurgir novamente na história. Em Apocalipse, capítulo 12, verso 9, diz: ouvi uma voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder e o reino. E o verso 9 diz: e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama o diabo e Satanás, e foi atirado para a terra. Nós vamos ver depois que este momento em que a serpente é atirada para a terra se dá depois do arrebatamento, porque ele é atirado para a terra e ele percebe que ele tem muito pouco tempo, ou seja, só vai ter, depois desse período, 7 anos, que é o grande dia do Senhor, a 70ª semana de Daniel, obviamente aumentando um período antes disso. Então, nós estamos vendo aqui a Satanás nestas dimensões em que ele se prepara para se levantar contra o homem, a humanidade. Em Gênesis capítulo 3, versículo 15, vamos voltar de novo para lá. Se você encontrou, esteja curtindo essa live,
mostrando que você está acompanhando na sua Bíblia os textos que estão sendo citados. Diz assim: porém inimizade entre ti e a descendência da mulher, entre a tua descendência e a descendência da mulher. Ou seja, ao longo do tempo, Satanás não somente iria aumentar de poder, sair de uma serpente e se tornar um grande dragão, como ele também aumentaria o número dos seus seguidores, aumentaria o número de pessoas corrompidas pelo pecado, ao ponto de ter uma grande descendência. E quando Jesus veio, ele teve inimigos dos mais diferentes tipos. Ele tinha o Império Romano contra ele, ele tinha os saduceus, os fariseus, ele tinha os espíritos malignos que vieram contra ele. Ou seja, Satanás foi adquirindo ao longo do tempo, ele foi adquirindo uma grande descendência. O poder das trevas aumentou nesse mundo. Por outro lado, também a grande descendência do Senhor, ou seja, Israel, foi uma preparação para chegar em Jesus. A mulher grávida deu à luz ao filho de varão, que há de reger todas as nações da terra. Ou seja, Maria gerou Jesus, o Filho de Deus, o Filho do homem, o Rei de Israel. Então, ali naquele momento chegou o ápice da história do povo judeu, antes dele ter rejeitado Jesus. Em Mateus, capítulo 4, aliás, em Gênesis ainda, capítulo 15, o Senhor declara o nível da batalha que haverá entre o descendente da mulher e o descendente da serpente. E ele diz: este, ou seja, o filho do homem, o descendente da mulher, ferirá a cabeça e tu lhe ferirá o calcanhar. Ou seja, no momento em que Jesus viesse a morrer, porque uma serpente mordendo o calcanhar, ela injeta veneno para a morte. Então, no momento em que Jesus está espremendo a cabeça de Satanás, Satanás está matando Jesus. Observa um detalhe. A Bíblia diz que Satanás, ele foi homicida desde o princípio. Vamos ler isso em João. Abra sua Bíblia em João, capítulo 8, versículo 44. É importante que você acompanhe na sua Bíblia os textos para que ele seja gravado no seu coração a partir do que você ouve e do que você lê. 44. O vosso pai, vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhes o desejo. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade. Ele foi homicida desde o princípio. Agora, observe um detalhe. Se você ler Tiago, o capítulo 1, ele fala como que a morte se atinge o ser humano. E ele fala que o homem é atraído e seduzido pela sua própria concupiscência. A concupiscência dá luz ao pecado e o pecado gera morte. Entenda, Satanás só pode atuar diretamente o ser humano na morte. E quando é então que ele pode operar contra um ser humano? Quando o ser humano cai no pecado, porque o pecado gera a morte. Sabemos que o salário do pecado é a morte. Do ponto de vista da existência humana, quem peca entra no processo de deterioração causado pela ação da morte. Ou seja, é aquilo que lemos no começo quando fala do pecado em Caim. O pecado, o seu desejo se volta contra você. Quem peca, o pecado acaba trabalhando contra o interesse do próprio ser humano. Então, nós vemos aqui, vamos agora para Mateus capítulo 4, o versículo de número 3. Mateus capítulo 4,
o versículo de número 3. Nós vemos aqui o confronto de Jesus, a semente da mulher, contra o diabo, a serpente do Éden. Aqui nessa passagem nós encontramos no verso 4, capítulo 4, versículo 3. Então o tentador, observa que Satanás tem muitos nomes nas escrituras e cada nome apresenta a predominância da sua ação naquele momento, e a predominância da sua ação neste momento é tentar Jesus, porque vamos ler Tiago, capítulo 1, antes de voltarmos aqui para entendermos o tentador. Aqui diz, Tiago, capítulo 1, versículo de número 13. Ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus. Deus não tenta ninguém. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo a ninguém tenta. Então está fora de cogitação que Deus possa tentar o ser humano. Agora, olha, presta atenção no verso de número 14. Diz assim, ao contrário, cada um é tentado quando ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Voltamos ao verso 13. Ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus. Ou seja, existe algo tentando o ser humano. E se Deus não é, o que é? São três fontes de tentação. O mundo Satanás é uma fonte, o mundo é uma fonte e a carne é uma fonte de tentação. Então nós somos tentados por essas três fontes de tentação: Satanás, o mundo e a carne. Agora, o pecado, verso 15, uma vez consumado, gera a morte. Então, para o tentador trazer o ser humano para o seu território, ele tem que levar o ser humano a cometer um pecado, porque a partir do momento em que ele comete o pecado, na instância daquele pecado, o diabo tem o poder de executar o seu agir de morte, em função daquilo que a pessoa comete como pecado. Então ele vem e tenta Jesus em Mateus capítulo 4, versículo 3. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse, se és filho de Deus. Então aqui ele está tentando Jesus na sua identidade. Se você é filho de Deus, ele quer colocar Jesus em dúvida de sua própria identidade. Jesus não cai nesta. Depois, no capítulo 4, no versículo 5, ele leva Jesus à cidade santa, coloca-o sob o pináculo do templo e tenta Jesus para ele mostrar como é que eu vou dizer? Ele tenta Jesus aqui mostrar a sua grandeza, a sua capacidade de superar obstáculos. Mas Jesus também não cai nessa. Depois, Satanás tenta Jesus de novo no verso de número 10. Verso de número 8. Levou ainda o diabo a um monte muito alto e quis oferecer a Jesus todos os reinos deste mundo. Lembra? Satanás é o príncipe deste mundo. Os reinos desse mundo, eles acabam criando um sistema que é totalmente anti-Deus, anticristão, anti-judeu, anti-bíblico. Então, este sistema é um sistema em que recebe a influência dos poderes das trevas. Mas quando lemos Gênesis capítulo 12, verso 9, nós vemos que todo esse poderio que ele tem é enfrentado pelo Senhor e ele é expulso
da posição que ele ocupa, e ele cai na terra sabendo que ele tem pouco tempo. Então nós vimos aqui a batalha de Satanás. Vimos primeiro a batalha de Satanás contra Israel, na figura da mulher. Vimos a batalha de Satanás contra Jesus, apontando para a tentação do monte. E agora vemos a batalha de Satanás contra a igreja. Abra em 1 Pedro, capítulo 5, o versículo de número 8. Abra sua Bíblia e vamos ler juntos o texto bíblico. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Sede sóbrios e vigilantes. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Nós não podemos perder de vista que temos um inimigo em derredor de nós, buscando algum motivo para nos derrubar. O apóstolo Pedro, aqui ele diz no verso 9, resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Nós temos que entender que todo o poder que vem contra nós, todo tipo de aflição, todo tipo de preocupação, todo tipo de desencontro, toda quebra de relacionamento, tudo que vem contra nós, acontece também com os nossos irmãos. É que nós não abrimos os nossos corações um para os outros, com os outros, por questão de quebra de confiança. Por isso não conhecemos as histórias um dos outros, mas todos nós sofremos o mesmo tipo de ataque do maligno. Ele tem o mesmo interesse contra todos os membros da igreja, em todas as eras, em todos os lugares. Por isso, em Efésios, capítulo 6, o versículo 13, diz como que nós devemos nos tornar vigilantes, sóbrios e vigilantes. Efésios capítulo 6, o versículo de número 13, diz assim: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de ter vencido tudo, permaneceis inabaláveis. O apóstolo Paulo está dizendo que no âmbito de uma batalha espiritual, nós não podemos nos encontrarmos despercebidos em tempo algum. Por exemplo, não existe na Bíblia nenhuma proibição com bebida alcoólica. A Bíblia diz que a pessoa deve beber com moderação. Não há nenhuma proibição com bebida alcoólica dentro das Escrituras. Mas se você pega o caso de Sansão, quando ele era um homem dotado de grande força, e uma das coisas uma das ordenanças dadas a Sansão foi que ele não poderia beber bebida forte nenhuma, nenhum tipo de bebida forte, nenhum tipo de vinho. Ele tinha que abster-se de qualquer bebida forte. Por quê? Porque ele estava num embate espiritual ferrenho contra os filisteus. E ele precisava ter o seu tino, o seu raciocínio muito apurado. E quando a pessoa ela bebe algum tipo de álcool, ela perde a capacidade de pensar com clareza. Se nós temos que ser sóbrios e temos que sermos vigilantes, nós não podemos desguarnecer a nossa mente em tempo algum. Por exemplo, sabemos que pelo trânsito, qualquer quantidade mínima de bebida alcoólica já pode dar a perceber por teste de bafômetro de que a pessoa está inapta para a direção, porque os seus sentidos estão mais lentos.
E se acontecer dele estar em uma situação de acidente, ele não vai conseguir reagir a tempo. A mesma coisa se aplica no âmbito da guerra espiritual. Você não pode desguarnecer em tempo algum. Por isso que Paulo fala no verso 13, tomai toda a armadura de Deus para resistir. E depois de ter feito tudo que era possível fazer para esta resistência, você ainda assim deve permanecer inabalável, ou seja, não mudar a sua atitude, o seu comportamento, a sua maneira de agir em tempo algum. Esta é a batalha de Satanás contra a igreja. Satanás, ele é visto como o Deus deste século. Então vamos agora voltarmos à criação de Satanás e dos seus anjos. Depois nós vamos ver as características dos anjos caídos e depois vamos tentar entender por que não há redenção para um anjo. Por que um anjo, depois de caído, não tem como ser redimido em hipótese nenhuma? Então vamos ao começo da história, Satanás na sua criação. Em Ezequiel, capítulo 28, versículo 12, esteja abrindo a sua Bíblia em Ezequiel, capítulo 28, o versículo de número 12. Diz assim, quem encontrou esteja curtindo esta live. Filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro e dize-lhe, assim diz o Senhor teu Deus, tu és o sinete de perfeição, cheio de sabedoria e de formosura. Aqui nós estamos vendo a criação de Lúcifer, o primeiro anjo criado, e ele foi criado como um protótipo para todos os tipos de anjo. Ele foi, quando é colocado aqui que ele é um sinete de perfeição, ele é um modelo. Por esta razão, nós entendemos que Satanás, ele é o anjo mais poderoso do universo. Numa escala, numa hierarquia de poder, o ser mais poderoso do universo é Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Filho do homem. Ele é Deus, ele é o mais poderoso e citamos ele porque ele se fez homem. Então, ele é o homem mais poderoso do universo de que todos os anjos. A Bíblia diz que toda língua se dobrará, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Então, evidentemente, Jesus é o ser mais poderoso do universo. Abaixo dele, encontramos Satanás. Satanás é o ser mais poderoso. Ele é mais poderoso que o arcanjo Miguel, ele é mais poderoso que o arcanjo Gabriel, ele é mais poderoso do que todos os anjos do Senhor. Alguém pode estranhar isso, mas como que ele pode ser tão poderoso assim? É porque ele foi criado como sinete da perfeição, como sinete cheio de sabedoria, de formosura. Ele era para ser um modelo para todos os outros. Inclusive, quando ele é colocado no Jardim do Éden, aqui citado o Jardim do Éden, o verso 13, estavas no Éden, Jardim de Deus. Nós já falamos isso em outros módulos. O planeta Terra, quando ele era uma bola de fogo, ele estava sendo formado como planeta, os minerais estavam sendo produzidos pelas lavas vulcânicas que estavam explodindo no planeta Terra. Naquele tempo, Deus colocou Lúcifer como guardião deste planeta. Se ele tivesse permanecido na sua posição, se ele não tivesse entrado em conflito com Deus, quando Jesus viesse à Terra como filho do homem, Satanás teria sido, Lúcifer teria sido o braço direito dele no planeta Terra. Ele era conhecido como
ele era conhecido como a estrela da manhã. Quando eu disse que Miguel não tem poder, ele tem um nível de poder menor do que ele, nós encontramos isto em Judas, capítulo 1, Judas, versículo 9. Vamos ler Judas, versículo 9, para entendermos por que Satanás é apresentado como tendo mais poder do que todos os anjos. Porque depois dele, o anjo mais poderoso do universo é Miguel. Em Judas, o versículo 9 diz: contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor te repreenda. Basicamente, a cena é a seguinte: Deus diz ao arcanjo Miguel vir à terra, pegar o corpo de Moisés e levar. Ele vem à terra, ele vai aonde está o corpo de Moisés. Quando ele pega o corpo de Moisés para levar para onde Deus determina que ele o leve, Satanás se apresenta e diz: de jeito nenhum, deixa o corpo aí, você não vai levar. Ele responde basicamente o seguinte: eu vou pegar esse corpo, vou sair aqui, e se você tem reclamação para fazer daquilo que eu vim fazer, daquilo que eu estou executando, fale com Deus. Se vira com ele. Eu não vou te enfrentar agora. Mais tarde eu vou mostrar qual foi a estratégia que Miguel usou para enfrentar Satanás. Vai ter um momento que ele vai fazer esse enfrentamento, mas ele o faz porque ele tem uma estratégia poderosa em mente e ele sabe que vai funcionar. Mas por hora nós temos que entender a partir desse texto de Judas que, ao não se atrever a enfrentar diretamente Satanás, ele tem um nível de poder menor. Agora vamos para Isaías, capítulo 14, versículo 12. Isaías, capítulo 14, versículo 12. Se você encontrou, esteja curtindo esta live. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva. Aqui, Satanás, Lucifer, está sendo conhecido como estrela da manhã ou portador de luz. Por isso que em dado texto Paulo diz que não devemos nos impressionar com Satanás, porque ele é capaz de se transfigurar em um anjo de luz. Ele era um anjo de luz, ele era um portador de luz, ele era a estrela da manhã. Então, essa era a condição de sua criação, como ele era conhecido antes. Por isso que o nome Lucifer vem desse nome estrela da manhã. Ele fazia parte dos seres invisíveis criados por Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias em Colossenses, capítulo 1, versículo 16. Colossenses, ele é criado. Colossenses 1, 16. Diz assim: pois nele, isso é, em Cristo Jesus, foram criadas todas as coisas. Quando diz todas as coisas, inclui também os seres invisíveis, os anjos. É o que está escrito aqui. Todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ou seja, Satanás, ele foi criado como o ser humano também foi criado. Ele pode ter mais poder como anjo do que tem o ser humano. O Salmo de número 8 diz que Deus fez os homens um pouco menor do que os anjos, mas o coroou de glória e de honra. Isso significa, imagine você, o homem com toda a sua fraqueza, ele é muito menos poderoso do que um anjo. Um anjo viaja na velocidade da luz. Um homem não tem
a capacidade de andar muito rápido, ele precisa criar veículos para se mover com rapidez. Então, ele é infinitamente menos poderoso do que um anjo. No entanto, o Filho de Deus se fez homem e ele se tornou o Filho do homem glorificado. E quando ele assume a posição de glorificado, ele se torna mais poderoso do que os anjos. E mais, quando a igreja tiver o corpo glorificado, ela vai ser mais poderosa do que os anjos. Por quê? Porque quando lemos em Apocalipse 12 que o filho varão foi arrebatado, está falando do corpo de Cristo. Cristo é o cabeça, nós somos o corpo, e quando formos glorificados, estaremos voltando com Jesus para prender Satanás e seus anjos. Então, este é o primeiro cenário da criação de Satanás, e aqui já tivemos informações importantes sobre quem é este personagem. Nós vamos continuar ainda sobre esse tema, mas por hora é o que temos a apresentar. Se esse vídeo fez sentido, essa live fez sentido para você, curta. Comente, dê seu testemunho de como o conhecimento do que aqui foi dito mudou o seu entendimento, esclareceu você. Faça esse comentário. Siga-me para que possamos crescermos juntos na graça e no conhecimento do nosso Deus. E eu sou grato por todos vocês que estão me seguindo nesta live. Salve para que você possa rever esses conteúdos. Compartilhe para que outro também possa conhecer o inimigo de nossas almas, para poder lidar melhor a partir do conhecimento que é proveniente da palavra de Deus. O meu lema é: conhecendo a palavra para sermos transformados pelo poder de Deus na imagem de Cristo. Eu sou o pastor César Azevedo, grato por me seguir, grato por me ouvir e até a próxima.